Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta e o seu caderno, porque nós vamos meditar Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 21. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos meditar então Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 21. Vamos pedir a graça de Deus para nós neste momento? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, o nosso coração. Ilumine a nossa inteligência para o entendimento da palavra reveladora de Jesus. Jesus que quer se revelar a mim. Amém. Amém. Então, olha, vamos começar a ler. Eu leio daqui e você aí na sua casa pode também começar a acompanhar comigo, tá bom? Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegasse alguns de junto de Tiago, ele tomava a refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se, a afastar-se por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu que és judeu, vive como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeu? Nossa, olha, que palavra, não é verdade? Aqui, neste versículo, qual a diferença do modo de vida dos judeus e dos gentios? Vamos pedir esta ajuda para o Padre Carlos. Padre Carlos, por favor, nos ajude a esclarecer essa diferença deste modo de vida dos judeus e dos gentios. Caríssimo povo de Deus, Neidinha, sempre bom falar da palavra do Senhor ao nosso povo, a esses corações abertos à palavra de Deus. Falando dessa diferença do modo de vida dos judeus e dos pagãos ou dos gentios, é realmente falar de uma grande diferença. Primeiro porque já falamos aqui de duas palavrinhas fundamentais para diferenciá-los: o monoteísmo e o politeísmo. No judaísmo havia a experiência da unicidade de Deus. Há um só Deus. Nós cremos em um só Deus, só existe um Deus. Os pagãos ou os gentios tinham práticas diferentes. Eles não viviam, não acreditavam num único Deus. Existia Deus para tudo quanto era coisa. Ou tudo quanto era coisa era divinizada para os pagãos. Então a dimensão do politeísmo. E a partir dessa consciência do jeito de se crer, ou num só Deus ou em vários deuses, também a vida da pessoa é conduzida. Então os pagãos, pelo fato de não acreditarem, assim como os judeus, no único Deus e, portanto, não terem os mesmos princípios, eles não tinham obrigação de culto, de lei, de mandamentos, etc. Então, essas duas palavras nos ajudam a compreender a grande diferença do mundo judeu, da vida judia e da vida pagã. Aí a grande responsabilidade, por exemplo, de Paulo e de tantos missionários da igreja primitiva, a levar esse povo a ter uma experiência com o único Deus, a abandonar os ídolos, a abandonar os falsos deuses, para entregar o coração e a vida ao Deus que eles anunciavam, revelado na pessoa de Jesus. Padre Carlos, muito obrigada pela sua palavra, pela sua direção. Foi muito bom para nós e para nós também entendermos, não é, um pouco mais desse contexto. Olha, vamos seguir versículo 15. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindo do paganismo, sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés,
mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então, sim, é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Que palavra rica, não é verdade? Que palavra provocadora, porque ela realmente nos leva a sermos verdadeiros e autênticos como São Paulo. Olha, a mensagem de Deus para mim já é clara. Deus já está falando comigo nesse versículo aqui, 15. São Paulo, ele é claro, ele é ousado, ele é autêntico, porque São Paulo, ele vive uma realidade muito interessante, que é a autenticidade. Ele não teve respeito humano quando precisou corrigir São Pedro. É difícil, não é, gente? Ser corrigido. Nossa, a correção dói, não dói? Olha, quando os meus superiores, o meu irmão de comunidade, ou alguém da minha família, ou alguém ali do meu convívio no dia a dia, me corrige, nossa, dói. A gente aqui usa uma expressão, tonho. Você levou um tonho de alguém. Olha só, aqui também São Paulo dá um tonho, uma expressão bem popular que nós usamos. São Paulo dá um tonho em São Pedro sem respeito humano algum, porque ele estava possuído pelo Espírito Santo. Ele estava possuído pela graça de Deus, como ele mesmo disse. Aqui, não é? Nós ouvimos, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, com certeza esta verdade de Cristo, ela está acima de tudo. Eu não posso simplesmente ficar ali, não é? Com o respeito humano, com aquela timidez, com aquele receio e não ajudar o meu irmão a ser melhor. Esta graça que nós, no dia de hoje, precisamos pedir para Deus. Vamos pedir isto? Que o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, como nós vimos aqui, nos ensine a ser como São Paulo, homens e mulheres autênticos. Homens e mulheres que realmente vivem este destemor, esta clareza e, acima de tudo, essa disposição de corrigir na caridade. Porque eu e você, quando somos possuídos por Cristo, nós conseguimos corrigir os nossos irmãos, nós conseguimos corrigir alguém da nossa casa, do nosso trabalho, com caridade. É o mais importante, não é verdade? É vivermos esta autenticidade. Olha, precisa coragem. Tem que estar na caridade, mas precisa coragem. Para mim, esta foi a mensagem mais importante. Neidinha, hoje você precisa viver com mais autenticidade a sua vida de cristã. Não ter respeito humano. Corrigir e se deixar também corrigir. É um grande desafio, não é verdade? Olha, gente, como é difícil também, não é? Corrigir, mas também não é tão fácil se deixar ser corrigido, ser corrigido. Que alegria esta palavra de Deus hoje nos dá e nos ensina a sermos esses outros Cristo para a edificação da igreja. Eu vou aqui escrever esta mensagem tão linda que Deus me disse. Eu vou escrever que eu preciso
ser possuída por Cristo, para assim ser este sinal do amor dele para com os meus irmãos. Eu fico por aqui e você também pode continuar aí o seu estudo, a Bíblia no meu dia a dia. Te vejo no próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!